Fala galera, legal? Então vamos continuar o nosso curso de revisão de tudo de sociologia. Tudo de sociologia para o EMA. Eu vou fazer o EMA, tal, não estou preparado. Esse é o esquema, ok? Nós dividimos aí as nossas aulas, uma média de 10 aulas, 12 por aí, onde eu irei revisar tudo de sociologia, ok? Nós já estamos na aula 5 e hoje vai ser um aulão específico de tudo de cultura que tem lá no edital da UEMA. Cultura popular, cultura erudita, indústria cultural, essas molecagens aí tudo, tá bom? E nós vamos ver que é bem de boa a gente entender cultura, tá bom? Então você fica ligado aí na nossa aula 5 de revisão de sociologia, ok? Vamos que vamos. Cultura. Beleza, professor. Vamos começar primeiro um conceito, certo? Se nós fôssemos atribuir um conceito para a cultura, qual seria um conceito mais encabuloso, tá? Qual seria um conceito mais encabuloso? Vamos lá. Tem um conceito que eu gosto, que é bem claro. É todo saber e todo fazer humano, tá bom? Esse conceito aqui, ele é bem de boa. Sabe por quê? Porque quando eu digo que cultura é todo saber e todo fazer humano, eu estou dizendo que cultura é tudo que o homem faz, tá? Olha só, tudo que o homem faz e tudo que o homem sabe. Então, sobre esse saber aqui, eu posso encaixar aqui lendas, crenças, valores. Fazer, eu posso encaixar utensílios, entende? Formas com a qual o homem lida com a natureza. Então, cultura é todo saber e todo fazer humana, tá certo? É a parte fundamental no processo de socialização do homem, tá certo? Então, o homem ele também vai se socializar, olha só. Eu vou colocar isso aqui, tá? Parte fundamental nós estamos tentando abordar tudo aí, né? No processo de socialização, né, do homem. Por quê, pessoal? Olha, porque para eu me socializar, eu tenho que me adequar a todos os saberes e todos os fazeres daquele grupo, né? Daquela sociedade a qual eu pertenço, né? Então, por isso que ela é uma parte fundamental no processo de socialização. Muito bem, professor. Cultura. Cultura é transmitida ou cultura é adquirida? Olha só. Adquirida que eu falo assim, biologicamente. Será se eu posso afirmar que cultura é transmitida biologicamente? Não, é transmitida pela herança social. Então, não existe essa ideia transmitida pela herança social. Ou seja, por isso que ela é parte fundamental do processo de socialização. Esse processo de transmissão aqui é o próprio processo de socialização. Uma criança, quando nasce, ela vai começar a aprender que linguagem? Linguagem é cultura. Vai aprender que moral, que valores, que costumes. Aquele que vai ser imposto no processo da socialização. Então, cultura não é transmitida biologicamente, geneticamente. Vocês podem encontrar questões assim. Um grande pianista, o filho dele vai ser um grande pianista porque o pai dele foi? Não, ele tem que treinar para ser. Claro que eu não posso negar as características adquiridas, né? E talvez a biologia responda isso aí, que favoreça determinadas habilidades, né? Isso aqui eu não posso negar. O cara que tem umas características fisiológicas boas para ser um bom corredor, um bom músico, né? Isso é uma questão bem biológica. Mas quando eu falo de cultura, a cultura é transmitida pela herança social, o processo de socialização. Beleza? Outra coisa sobre cultura é que cultura é dinâmica. O que é isso, Deidson? Que cultura está em constante transformação. Então, uma cultura
uma lenda, ela vai sempre se transformando, se modificando. Daqui a pouco nós vamos ver sobre alguns elementos da cultura. Isso aqui vai ficar mais claro para a gente, tá bom? Então, transmitida pela herança social, processo de socialização, a cultura ela é dinâmica. Outro aspecto importante aqui da cultura é assim, né? Uma geração transmite para outra os aspectos culturais. Eu estou pegando aqui as características gerais, tá? Então, um outro conceito que eu poderia falar para vocês, que compreende toda a totalidade das criações humanas. Olha só, como falei, criação, né? Então, eu vou colocar esse conceito aqui, porque eu acho um conceito bem legal. Compreende toda a totalidade da criação humana, de criação humana. Professor, só o homem faz cultura? Sim. Professor, o João de Barro não está fazendo cultura quando faz a casinha dele? Não. Porque o João de Barro, aquela herança dele foi herdado biologicamente, tá bom? E não é cultura porque não muda. Ele não dá significado. Olha só, porque nós seres humanos, além de fazermos as coisas, nós damos significado simbólico para elas. Então, preste atenção. Como é que eu posso relacionar a cultura aqui? Porque nós atribuímos significados simbólicos a tudo que a gente faz. Não é só criar, é criar e dar significado simbólico. Então, vocês vão colocar aqui do ladinho, tá? Que nós atribuímos significado simbólico, né? A tudo aquilo que nós fazemos, tal. Toda essa totalidade de coisas que é feita pela gente tem um significado, beleza? E esse significado vai se alternando, né? Então, a própria cultura ela também está no processo de transformação. Então, aqui são conceitos básicos de cultura que nós temos que entender. Aí o cara chega e pergunta assim, mas Edson, como que se origina a cultura? Será se teria um momento assim que eu poderia delimitar como o início do processo de cultura, tá? E eu vou só fazer um esquema aqui para eu falar outras coisas, tá? Vamos entender isso aqui, né? A formação da cultura. Será quando foi na história que o homem criou cultura, certo? Então eu vou colocar isso aqui, ó, da relação do homem, o espaço tá bom aqui ainda tá. Da relação do, olha só, do homem com, olha só. Então o homem ele vai se relacionar com três coisas que dessa relação com essas três coisas ele vai fazer tudo que a gente pode ver com cultura. Ou seja, o homem ele teve uma necessidade de se relacionar com a natureza. Olha só que interessante. Natureza. Pelo fato do homem ter essa necessidade de se relacionar com a natureza, ele vai criar fogueirinha, uma casa para ele, ele vai fazer instrumentos para lidar com aquilo. Tu entende? Um ar-condicionado, uma lâmpada. Tudo isso é essa totalidade fazer humana. Por quê? Porque o homem teve que lidar com a natureza. Aí nós vamos ter a formação de diversos aspectos da cultura. Mas também não só dessa relação do homem com a natureza. O homem ele teve a necessidade de se relacionar em sociedade, né? Se relacionar em sociedade. Ou seja, se relacionar com os outros homens. E por conta disso, pelo fato de ele ter que se relacionar com o pai dele, com a mãe dele, com as pessoas, com os parentes dele, as pessoas próximas, ele vai criando todo um aspecto cultural, de hierarquia, de respeito, de moral. Então os aspectos morais, os aspectos sociais, tá? São os significados simbólicos que se atribuem ao que é um pai, ao que é um filho, que é um líder. Tudo isso, poder, surge dessa relação do homem com a sociedade, ou seja, dessa relação do homem com os outros homens, tá bom? E esse terceiro aqui é bem interessante, porque o homem também teve a necessidade de lidar com o seu imaginário. Caraca, que legal! Imaginário.
Então, dessa necessidade do homem de se relacionar com o seu imaginário, é que ele vai criar as religiões, as lendas, tal. Tranquilo? Então, galerinha, ó, é muito cabuloso quando a gente vai entender esses conceitos de cultura. E o vestibular da UEMA gosta de cultura, tá bom? Gosta de cultura. E a prova da UEMA, ela é uma prova assim de conceitos. Tipo, ela vai colocar alguma coisa lá e vai perguntar que aspecto da cultura é esse. Ela pode colocar, por exemplo, que a cultura é dinâmica. O que significa? Que está atribuindo significado simbólico. Então, a gente tem que ficar ligado, tá? As questões da UEMA são difíceis? Não são. Mas tu tem que dar uma lida, tem que entender, tem que estudar o conteúdo porque não responde. O cara que não estudou sociologia não responde a prova da UEMA só achando. Por quê? Porque são termos sociológicos que nós temos que identificar. E em cultura, nós vamos ver aqui que tem termo pra caramba, senhor. Tá certo? Então, nesse primeiro momento aí, fique ligado. Lembrando que cultura é uma característica específica das sociedades humanas, não é isso? Só nós, seres humanos, somos capazes de criar e de fazer cultura, né? Como eu já comentei com vocês. Beleza? Compartilhada, né? Transmitida de geração a geração, pelo processo de socialização. Não esqueçam isso daí. Beleza? Aí tem uma ciência, que é uma ciência que foi criada específica para estudar a cultura. Ela é chamada antropologia, tá? Então, o que de acho é antropologia? É a ciência que investiga e estuda, né? Investiga as raízes culturais de um povo, da humanidade, sei lá. Então, em que se interessa a cultura? Compreender as raízes culturais. É a ciência, tá? Deixa eu ver se eu estou no meu limite aqui no quadro. Tá, né? Culturais. Passou um pouquinho, mas tá ligado lá, né? Então, a ciência que investiga as raízes culturais de um povo. Então, a antropologia que é responsável pelos aspectos culturais, para investigar. A ciência social que é específica para estudar cultura. Beleza. Então, existe duas formas. O que a antropologia ela começa a investigar? Que existem duas formas das culturas se relacionar, tá? Então, quais são as relações entre as culturas? As relações entre as culturas. O meu limite é só até aqui, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Quais são as relações entre as culturas? E nós temos duas. Primeira, olha só, o que a antropologia investiga? Uma coisinha chamada etnocentrismo. Então, observe. Se eu vou investigar uma cultura, eu só posso ter duas visões. Então, essas relações entre essas culturas são visões. Como que eu enxergo a cultura que eu estou investigando, ou a cultura que eu estou tendo acesso, ou me relacionando, ok? Primeiramente, eu posso ter uma visão totalmente etnocêntrica, lembrando que etnia está se relacionando a cultura, etnia, cultura. Nós vamos depois na aula de gênero, essas coisas e tal, eu vou explicar para vocês a diferença entre etnia, raça, essas coisas, tá? Mas etnia é cultura, raça, nós somos a mesma raça humana. O que nos diferencia? Nossa etnia, nossa cultura. Se etnia são aspectos culturais que são transmitidos, tal, então o que seria etnocentrismo? É uma tendência de valorizar a própria cultura. Vocês vão colocar esse conceito aqui, né? É o cara que valoriza a própria
cultura. Etnocentrismo é uma visão de estranhamento. É eu olhar para a cultura do outro e falar, é inferior, não é igual à minha. Olha só, eu estou olhando a cultura do outro, mas comparando com a minha. Isso é uma visão etnocêntrica. E nós temos diversas manifestações etnocêntricas. Caraca, isso aqui cai demais em prova? Se cai. A UEMA já cobrou isso aqui? Já. Vamos já ver questões sobre isso aí. Olha só, o que significa uma visão etnocêntrica? Uma visão de estranhamento. Eu comparar a cultura do outro com a minha. Eu ver a cultura do outro tendo como base a minha. Por isso, é uma visão, é uma valorização, tá? É quando o cara valoriza a própria cultura. É quando eu olho a cultura do outro, mas eu estou olhando o quê? Com uma visão de estranhamento. Isso é etnocentrismo. Aí nós temos um outro tipo de visão. Assim, talvez tu vai numa tribo indígena, né? Tu vê a cultura deles, é uma visão etnocêntrica. Tu olhar para o negro e achar ele inferior é uma visão etnocêntrica. Né? O apartheid foi uma visão etnocêntrica, o EMA já cobrou isso. Vocês podem ver diversas manifestações históricas, o Holocausto também foi uma visão etnocêntrica, né? Essa ideia de superioridade racial, superioridade cultural. Então, tudo isso é visão etnocêntrica. Tá? E questões sobre etnocentrismo, a gente tem que ficar ligado. Porque eles podem colocar assim, ó, uma questão. Qual desses coisas abaixo se relaciona à visão etnocêntrica? Aí pode colocar assim, o menino que viajou, se deparou com outro e achou legal a cultura do outro. Não é visão etnocêntrica. Aí pode falar assim, uma senhora que entrou dentro do ônibus e não quis sentar perto de um negro porque ela é racista. Opa, ali ela já começou a ter uma visão etnocêntrica. O racismo é uma visão etnocêntrica. Beleza? Então, a gente tem que ficar ligado nessa essa visão de estranhamento que nós temos. Porque, no fundo, nós somos um pouco etnocêntricos também, queiramos ou não, né? Então, o que seria o contrário do etnocentrismo? É o relativismo. Professor, tem um conceito para relativismo? Tem. Mas como nós estamos aqui em revisão, pega a dica. É só o contrário do etnocentrismo. Pronto. Relativismo é só o contrário do etnocentrismo. Então, o que seria isso aqui? O que seria esse contrário do etnocentrismo? Eu olhar a cultura do outro sem uma visão de estranhamento, né? É um respeito, né? Esse relativismo aqui é um respeito à cultura do outro, é o entendimento da cultura do outro, né? Então vocês podem encontrar isso aqui, um respeito, é uma forma de entendimento do outro, tá? Tudo isso é relativismo, tá bom? Então, antropologia é essa ciência que investiga a cultura. E se uma questão cobrar assim, segundo a visão segundo a visão antropológica. A visão antropológica é isso aqui. A antropologia preza pelo relativismo. A antropologia preza pelo relativismo. A antropologia condena o etnocentrismo, tá? E a antropologia valoriza o que? O relativismo. Essa é a visão antropológica. Como é que pode vir na questão? Pode vir uma visão preconceituosa e perguntar, para a antropologia, essa visão de cultural é certa? Por exemplo, ele pode colocar um exemplo assim, o apartheid. Um cara escreveu um artigo defendendo sobre a inferioridade da raça, inferioridade, né, de uma raça, sei lá, do arianismo, que na época eles chamavam de raça, hoje não é o termo certo, né? Mas na época era chamado de raça. Por isso que eu falei assim. Mas não é raça, tá? Beleza. Então o texto, ele coloca um texto lá, alguém apoiando o racismo, apoiando isso aí, a inferioridade da raça. Aí ele pergunta, essa visão é uma visão antropológica? Não, por quê? Porque a visão é etnocêntrica. Então se o texto falar de uma coisa relativista, de compreensão, de entendimento, entende? É o cara se abstrair da sua cultura para poder compreender a outra. É não hierarquizar a cultura. Se o texto fala isso, isso é uma visão antropológica. Eu só vou compreender a cultura do outro se eu abandonar a minha, se eu não comparar com a minha. Essa é a visão antropológica. Então vocês vão colocar aqui o relativismo é uma visão antropológica.
tá? É a visão antropológica. É isso aqui que a antropologia utiliza. Visão antropológica, tá bom? Então, é bem interessante a gente ficar ligado nisso daí. Bora só ver aqui uma questãozinha, né? Sobre etnocentrismo e relativismo. Bora lá. Bora ver bem, acho que é essa terceira questão. Deixa eu agilizar aqui. A reação diante da alteridade faz parte da própria natureza das sociedades. Em diferentes épocas, sociedades particulares reagiram de forma específica diante do contato com uma cultura diversa à sua, diferente, né? Um fenômeno, porém, caracteriza todas as sociedades humanas: o estranhamento, o que chamamos de etnocentrismo. Como eu disse, né? O etnocentrismo é essa visão de estranhamento diante de costumes de outros povos e a avaliação de formas de vida distintas a partir dos elementos da sua própria cultura, como comentamos. Assim percebemos como o etnocentrismo se relaciona com o conceito de estereótipo. Os estereótipos são uma maneira de biologizar as características de um grupo, isto é, considerá-los como fruto exclusivo da biologia, da anatomia. No interior de nossa sociedade, encontramos uma série de atitudes etnocêntricas e biologísticas. Aí está falando aqui o conceito de alteridade, é uma característica estudada ou qualidade de ser distinto e diferente de ser do outro. Estereótipo, ideia de convicção e classificatória. Beleza. Um exemplo de etnocentrismo incorporado a uma política estatal foi o movimento sionista na Palestina, lá dos judeus. E aí, o que vocês acham? O apartheid, olha só o apartheid, né? Como eu até comentei na aula aqui com vocês, né? Essa segregação que foi feita ao negro, tá certo? Então, letra B, tá certo? Sobre etnocentrismo. Deixa eu ver se tem outra aqui de etnocentrismo. Tem não, tá? Então, só para vocês ficarem ligados, né, que pode cair numa questão que etnocentrismo é essa visão de estranhamento. E dentro desses termos de cultura, né, existem diversos, né? Primeiro é etnocentrismo, relativismo, falei para vocês, a própria antropologia é bem interessante vocês saberem diferenciar essa visão antropológica sobre cultura, lembrando que a visão antropológica é essa visão relativista, tá bom? A antropologia condena o etnocentrismo. Não esqueçam disso. Pode até anotar, né? Que a antropologia cultural condena o etnocentrismo, tá bom? Então, beleza. Então, vamos ver agora aqui, né, outros aspectos na verdade, os aspectos da cultura. Na verdade, a estrutura da cultura, tá certo? Deixa eu botar bem aqui. Só afastei esse cachorrinho pra cá um pouquinho. Vai, meu filho, um pouquinho, vai. Oxe, meu amor. Coisa linda. Aqui meus cachorros ficam deitados aqui no chão, pisam em cachorro. Bora lá. Eu tenho 5. Estrutura da cultura, né? Da cultura. Beleza. Muito bem. Primeira coisa, né? Nós temos alguns aspectos da cultura. Primeiro, aspectos materiais, né? E os aspectos... Não, deixa eu dar um espaçozinho maior, né? Que fica mais encabuloso. Aspectos materiais. Pessoal, quando eu falo aspectos materiais da cultura, é tudo que é matéria, tudo que é produzido pelo homem. Por exemplo, né, a casa é um aspecto material. Eu vou colocar nem conceito, não, porque vocês estão ligados, né? Eu posso colocar só exemplos aqui para vocês. Uma casa, uma roupa, né, um carro, uma fantasia. Tu entende? Tudo isso são aspectos materiais. Dentro da cultura também, nós temos os aspectos imateriais. Tá? Por exemplo, exemplos de aspectos imateriais. Uma lenda,
uma religião. São saberes, né? Beleza? Então, nós temos aspectos materiais e imateriais. Vocês se lembram na aula, não sei qual foi, que eu falei sobre mudança social? Que eu disse, né, que nós temos na sociedade aspectos materiais e aspectos imateriais. E dentro desse contexto de mudança social, é muito mais fácil os aspectos materiais de uma sociedade mudarem do que os aspectos imateriais. Tipo, é muito mais fácil uma sociedade mudar o seu estilo de roupa, por exemplo, seus carros, sua arquitetura, do que mudar sua religião, sua lenda. Por quê? Porque os aspectos imateriais, eles estão inseridos, tá, na mentalidade do povo. Então, tanto os aspectos materiais quanto os aspectos imateriais, eles, coloca aqui, fazem parte da identidade cultural de um povo. Então, o que representa a identidade de um povo? Todos os seus aspectos materiais e todos os seus aspectos imateriais. A culinária representa o povo, é a cara de uma nação, a cara de um indivíduo, tá? Um estilo de arquitetura, um estilo de roupa, talvez uma lenda, uma religião, tá? Eu posso colocar aqui ainda um aspecto moral. Tudo isso faz parte da identidade de um povo. Caraca, por que eu sou maranhense? Por que eu sou brasileiro? Porque eu tenho minha identidade. Eu tenho minha identidade. Então, já é um conceito de aspectos da cultura que é chamado de identidade cultural. O que é identidade cultural? É aquilo que identifica o indivíduo, né? São aspectos que identificam o indivíduo como pertencente a uma cultura. E são os aspectos materiais e os aspectos imateriais que identificam. Tu entende? Tu vê um cara vestido de kimono, esse cara é da China, que é do Japão. Tu vê um cara que está comendo muito arroz no almoço, é maranhense. Ou farinha, é maranhense. Tá ligado? O cara tá comendo rapadura com farinha, deve ser do Ceará. O cara tá vestindo aquele chapéu. Então, o sotaque também, né? Que é um aspecto que identifica. Então, todos nós temos a cara da nossa cultura. Que onde nós formos, nós vamos ser identificados por isso. Isso é a nossa identidade. É o que nos identifica como pertencentes à nossa cultura. Então, bora só fazer uma questão aqui sobre identidade cultural, para a gente ficar ligado no esquema. Vamos lá, cultura, né? É a questão 10. Vamos lá, questão 10. Cadê você? Questão 10. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Beleza, ó. Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, Unesco, é importante promover e proteger monumentos, sítios históricos e paisagens culturais, mas não só de aspectos físicos ou materiais se constitui a cultura de um povo. As tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e diversos outros aspectos e manifestações devem ser levados em consideração, ou seja, os aspectos imateriais. Os afro-brasileiros contribuíram e ainda contribuem fortemente na formação do patrimônio imaterial do Brasil. As lendas, que concentra o segundo contingente de população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Considerando a abordagem do texto, os bens imateriais enfatizam a importância das representações culturais para... então, os aspectos materiais e os imateriais também, eles contribuem para quê, pessoal? Alternativa letra A. A construção da identidade nacional. Beleza? Olha só, vamos então letra A. Bora ver a 11 bem aqui, que é sobre cultura imaterial e imaterial. É a 11? Não é a 11.
Acho que é só essa aqui mesmo que fala sobre aspectos materiais e aspectos imateriais. Belezinha? Então vamos para frente. Muito bem. Então, nós estamos falando sobre estruturas da cultura. Outra coisa aqui que eu estava esquecendo de aspectos materiais e aspectos imateriais é que existe uma interdependência entre o material, os aspectos materiais e os imateriais. Então, vocês coloquem essa observação aí. Existe uma interdependência entre aspectos materiais e imateriais de uma cultura. Por exemplo, o carnaval. O carnaval é uma cultura material ou imaterial? O carnaval é toda uma tradição, então é imaterial. Mas lá eu tenho aspectos materiais, eu tenho as fantasias, eu tenho o carro alegórico. O Bumba Meu Boi aqui no Maranhão, né? Nós estamos estudando Ipauema, ele pode colocar. O Bumba Meu Boi é um aspecto material ou imaterial da cultura maranhense? A lenda, a tradição é imaterial, mas o boi, que é ornamentado, tudo ali é material, tu entende? Então existe essa as fantasias, os tambores são materiais. Então os aspectos imateriais de uma cultura dependem do material e vice-versa. Então, que é a observação? Existe uma interdependência entre aspectos materiais e imateriais. Beleza. Continuando aqui sobre a estrutura da cultura, nós temos os traços culturais. Muito bem. O que é um traço cultural? Tá? Elementos que permitem eu vou fazer questão de colocar conceitos aqui, porque o EMA gosta desses conceitos, tá bom, pessoal? Ela vai colocar um exemplo de perguntar, isso é um traço cultural, isso é um complexo cultural, tá? São traços culturais como elementos que permitem a descrição de uma cultura, tá? Que permitem a descrição de uma cultura. Um exemplo de um traço cultural. Você pode colocar aí também que o traço cultural é o menor elemento de uma cultura, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. O traço cultural é o menor elemento de uma cultura. Menor elemento de uma cultura. Exemplo, uma caneta é um traço cultural, pessoal. Beleza? Um chinelo é um traço, um óculos é um traço cultural. Então são elementos da cultura. Agora uma coisa interessante, se você estiver anotando aí, você coloca, é que os traços culturais, eles só têm significado dentro de sua respectiva cultura. Uma caneta para o índio, lá no meio da floresta amazônica, não tem significado nenhum. Ele pode atribuir um outro significado àquela caneta, um relógio. Assim como o cocá, um arco e flecha deles, talvez não tenha significado para a gente, e nós daríamos um outro significado, de enfeite, por exemplo. Mas não teria aquele significado de caça, entende? Então, um traço cultural, um elemento de uma cultura, tem significado dentro de sua respectiva cultura. É muito importante vocês ficarem ligados nesse esquema aí, tá bom? Por quê? Não é só de traço cultural que eu tenho cultura. Eu tenho também os complexos culturais. O que são complexos culturais? São as junção, né, de vários traços culturais, tá certo? Então, como é que eu poderia... Junção é um conceito... Conjunto de traços, fica melhor, tá? Deixa eu colocar aqui. É um conjunto de traços. Por exemplo, a caneta é um complexo cultural. O caderno é um outro complexo cultural. A farda é um outro complexo traço cultural. Quando eu junto tudo isso, eu vou ter um complexo. O carnaval é o quê? O traço cultural. Pode ver como as provas da UEMA são bem cabulosas, que elas gostam desse contexto, né? Aí vai colocar assim, o carnaval. Pode colocar foto do carnaval e perguntar: que elemento da cultura é essa? Aí vai colocar assim, identidade cultural, traços culturais ou complexo cultural. Se ele estivesse referindo ao carnaval, a tudo junto ali, a imagem, isso é o quê? É um complexo cultural. Porque ali tu encontra diversos traços culturais. A fantasia é um traço cultural. Um pandeiro é um traço cultural. Tu entende? Agora, quando eu junto tudo isso, eu tenho um complexo cultural. Aí ainda pode ir mais além. Então, essa cultura é um aspecto material ou imaterial? O carnaval
É imaterial. Mas eu posso dissociar do material? Não, porque um pandeiro é um traço material. Então, observe que os traços culturais eles podem ser materiais ou imateriais, tá bom? Então, eu tenho o complexo cultural, que é um conjunto de traços, tá? Eu tenho um padrão cultural, que seria um padrão cultural, deixa eu ver, é um padrão de comportamento, é uma cultura, né? É um padrão cultural vigente, é um aspecto cultural predominante, mais bonitinho, aspecto cultural predominante. Por exemplo, qual seria o padrão cultural culinário do Maranhão? Tá ligado? Algo que predomina. É uma cultura padrão de um povo. Tu entende? Então, é uma coisa que a maioria compartilha, é um aspecto cultural que a maioria... uma religião pode ser um padrão cultural. Por exemplo, lá na Arábia, né, o Islã, é um padrão deles, aqui o cristianismo. Então, observe, né, o tipo de se vestir é um padrão nosso. Nós temos um padrão de vestimenta para ir para o trabalho, para ir para as coisas, tu entende? É um padrão que nós temos. Observe? Então, padrão cultural é um aspecto da cultura que predomina. Só que existe aqueles que são contra esse padrão cultural. Não, eu tenho algo que predomina, algo vigente, algo aceito, legitimado pela maioria, mas sempre tem os contras. Então, quem são esses que são contra o padrão cultural? Ou seja, ali inicia um movimento de contracultura. A UEMA já cobrou contracultura. O movimento hippie, a Semana de Arte Moderna, foram movimentos contrários a um padrão predominante de arte, de estilo de vida, de vestimenta, de estilo musical. Isso é um padrão que contestam certos valores culturais. Tá? Então, quando eu falo contra a cultura, grupo de pessoas que contestam, né, pessoas que contestam um padrão cultural, beleza? Isso é movimento de contracultura, tá? E nós temos, a UEMA já cobrou, a última que ela cobrou sobre contracultura, né, foi sobre os hippies e a Semana de Arte Moderna. O movimento literário é um movimento de contracultura, porque sempre ele está em oposição àquele padrão literário vigente, um estilo artístico também é um movimento de contracultura, né? Por isso que o movimento de contracultura sempre vai bater de frente, né, com esse padrão cultural. E não é muito aceito por todos. Geralmente são movimentos jovens, por isso são chamados movimentos juvenis, né? Então, os movimentos de contracultura são chamados de movimentos juvenis. Beleza? Muito bem. Área cultural é outro aspecto da cultura. Ó, fica ligado em contracultura, tá certo? Área... Caraca, eu nunca imaginei que cultura tinha esse horror de contextos, né? Então, são áreas culturais onde culturas se assemelham. Olha só, onde culturas predominam, tá? Então, são áreas geográficas onde culturas se assemelham. Por exemplo, onde a área cultural do reggae? Se sua cabeça é de vidro, sai de baixo, pois as pedras vão rolar. Eita, Maraty. Galera da ilha aí, um abraço. Galera que gosta de um reggae aí, né? Eu sou de São Luís, né? Mas tô ligado aí no reggae. Assemelham, beleza? Área cultural, local onde cultura se assemelha. Por quê? Porque aqui os traços e complexos, né, são difundidos e são mais compartilhados entre eles. Então, ali predomina aquele cultura. Local onde predomina uma cultura. Ou seja, local onde predomina... Ó, pegando outro conceito, um padrão, né? Um estilo de roupa. Ah, por exemplo, se eu falar aqui para vocês... sei lá... comer farinha, peixe com farinha.
A área cultural. A galera daqui do Maranhão gosta disso aqui, da região do Maranhão e tal. Então, ali predomina aquele padrão cultural, os tipos de roupa, tudo isso. Então, a área cultural é o local onde predomina uma cultura. Contracultura é um movimento que contesta um padrão cultural. Padrão cultural é um aspecto cultural predominante. Complexo cultural, um conjunto de traços culturais. Traços culturais, menor elemento de uma cultura, que só tem significado ali. Identidade cultural é tudo isso aqui junto, que identifica o indivíduo. Então, quando eu olho para o indivíduo, esse cara que é maranhense, ele fala assim, ele fala tio pai, fala tia mãe, esse cara é maranhense, esse cara é de Caxias, né? Esse cara de Dom Bog, São Luís, esse pequeno, é uma identidade cultural. O tipo de roupa, esse caboclo é do interior, esse cara não é daqui não. A identidade dele está identificando que ele pertence a uma outra cultura, beleza? Então, isso aqui são alguns dos aspectos de uma cultura. Só que a galera confunde muito, deixa eu botar aqui para vocês, eles confundem muito contracultura com subcultura. Tira o print aí, vai, para eu apagar. Isso aí é zoado do print, viu? Eu escuto daqui. Certo. Aí vocês imaginem agora bem aqui um esquema. Vou fazer aqui um esquema aqui para vocês, que vocês são bons de esquema, né? Olha, cuidado para a gente não confundir uma questão contracultura, o conceito de contracultura com o conceito de subcultura. Subcultura, tá? Ou seja, deixa eu tentar aqui elaborar um conceito aqui para vocês. É um estilo de vida, né? Uma cultura dentro de uma sociedade maior. Ou seja, uma cultura, pronto. Dentro, um conceito assim meio tosco, né? De outra. É um aspecto cultural dentro de uma sociedade maior. Por exemplo, aí aqui tem um esquema que eu quero que vocês entendam. Olha só. Deixa eu fazer aqui. Aqui é uma cultura, tá? Aqui é a cultura A. Aqui eu tenho a cultura B. Vamos imaginar que essa cultura veio para cá, a cultura B. Olha só. Essa cultura aqui, vamos imaginar que esses B aqui são imigrantes. Quando eles estão aqui, isso daqui é uma subcultura. Ou seja, uma cultura menor em algo maior. Tá? Em uma área cultural, tal. Beleza? É um estilo de vida menor dentro de uma sociedade maior. Ou seja, uma cultura dentro da outra mais complexa, maior. Então, observe que os imigrantes, eles fazem parte de uma subcultura. Existe uma cultura dentro do território brasileiro. Dentro da área cultural Brasil, dentro do nosso padrão cultural brasileiro, existem diversas subculturas. Isso é subcultura. Mas, professor, bem aqui começa a surgir uma cultura C. E essa cultura C, ela começa a surgir contrária à cultura A. Então, isso aqui já seria o quê? Uma contracultura. Olha só, para vocês não confundirem, tá? Subcultura com contracultura. Subcultura é uma cultura inserida em outra. Quando que eu determino a contracultura? Quando essa cultura, quando começa a surgir um aspecto cultural aqui contrário a esse padrão. Aí eu tenho uma contracultura. Quando eu contesto o padrão cultural. Então, os movimentos de subcultura, eles não contestam. A diferença é essa também, né? Os movimentos de subcultura, os imigrantes japoneses, italianos aqui no Brasil, não contestam a nossa cultura. Então, eu não posso chamar de contracultura, tá ligado? Agora, se surge um movimento ali, eu não quero esse tipo de música não, eu sou contra isso aqui, tal. Faça amor, mas não faça guerra. Morra de AIDS, mas não morra na guerra, tal. Entende? Tal, paz e amor, estilo de vida muito louco, deixar o cabelo crescer, morar em trailer... Tal. Então, observe que o cara está criando um padrão cultural contrário ao padrão vigente. Então, isso é contracultura. Não confundam subcultura com contracultura. Tá certo? Beleza? Então, tem um outro aspecto aqui. Eu vou deixar esse esquema, tá? Que é a famosa difusão. Pessoal, cultura é coisa demais. A difusão cultural. É a expansão cultural, tá? É uma expansão de um aspecto cultural. Por exemplo,
O reggae não é de São Luís, né? O reggae é da Jamaica, mas chegou aqui como? Pelo processo de difusão cultural. É quando uma cultura se expande, é expandir a área cultural. Tá? Então, quando eu falo expansão cultural, eu estou expandindo a área cultural, tá? daquela cultura. Tá certo? Beleza? Então, não esqueçam esses termos de cultura aqui, pessoal. Observe, né, que parece tão simples assim, tá? Mas não é tão. Porque a UEMA, ela vai cobrar questões de vocês, é assim, ela vai colocar lá um exemplo, né? E tu vai ter que identificar se aquilo é contra a cultura, subcultura, padrão cultural, um complexo cultural. Se coloca lá uma caneta, aquela caneta representa o quê? Um traço cultural? Não. Ou um complexo cultural? Não, é um traço cultural. Aí coloca assim, né? Os imigrantes vieram para cá, tal. Estão aqui. Aí vão perguntar, isso é uma subcultura ou uma contracultura? Caraca, esse movimento surgiu contrário ao padrão cultural? Não. Então não é contra. Olha o nome só, contra a cultura. É bem de boa isso aqui. Certo? Difusão cultural é o processo de expansão cultural. A difusão cultural, ela está muito associada, tá, com o processo de globalização, tá? E o processo também da indústria cultural, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então observe que é tema pra caramba, né, quando a gente fala de cultura, beleza? Então, deixa eu apagar aqui pra gente continuar, tá? É muito legal cultura, não é tão simples assim quanto parece, tá? A UEMA cobra demais cultura. Então vamos ver aqui outros aspectos da cultura. Mas antes, bora ver aqui algumas questões sobre o que nós já trabalhamos. Bora lá. Bora lá, né? Bora ver aqui. Deixa eu ver aqui umas questões para nós. Vamos fazer a questão 6. 6. Cadê? A sexta questão. É sobre padrão cultural, né? A coerência de um hábito cultural. Olha só, coerência, o que predomina, né? Cultural somente pode ser analisado a partir de quê? Do sistema que pertence, de um povo que vista do ponto de vista que seja exterior ao próprio hábito, de uma descoberta casual que o revele em sua essência de uma inteligência superior. Ou seja, a coerência de um hábito do sistema a que pertence, né? Então, letra A, tá bom? Muito bem. Vamos ver bem aqui deixa eu ver, a 8, né? A 8. Olha, sobre cultura, né? Relacionando tudo sobre cultura, da questão que contextualiza. O domínio de uma nova linguagem oferece à pessoa que domina uma nova forma de conhecer a realidade e de transmitir aos demais esse conhecimento. Cada linguagem é absolutamente insubstituível. Todas as linguagens se complementam no mais perfeito e amplo conhecimento real, isto é, a realidade é mais perfeita e amplamente conhecida através da soma de todas as linguagens capazes de expressá-la. Considerando o fragmento e conhecimentos sobre os significados plurais, os significados de cultura, assinale o que for correto. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, a linguagem é uma criação humana que amplia as capacidades cognitivas de conhecimento do homem em relação à natureza, a si próprio e às relações com outros seres humanos. Verdadeiro. Lembra que eu falei que cultura ela é criada essa relação do homem com a natureza, dessa relação do homem com os outros seres humanos e com o seu imaginário. E a linguagem é uma representação disso. A necessidade de conviver com os outros, de lidar com o outro, vai contribuindo para que o homem crie um padrão linguístico ou coisa assim. Tá bom? Então a primeira é vero. A segunda, a linguagem cultural e artística está completa quando atinge uma forma única e bem acabada de expressão. Por isso, a finalidade da arte é a construção do universalmente aceito como belo e agradável. Claro que não, pessoal. Claro que não. Isso aqui é uma questão que a gente já vê lá até em estética, em filosofia. Quarto, a produção erudita, vou já falar de cultura popular, cultura erudita. Como a literatura e o teatro, é uma forma de linguagem que produz um conhecimento mais legítimo do que
aquela apresentada nas manifestações populares e folclóricas. Somente o erudito pertence ao campo das artes. Isso já é uma visão que, pessoal? Etnocêntrica, falso. Então, quer dizer, só o teatro, só a literatura, né, eu posso ver como campo das artes? Não quer dizer que um canto popular, lá do interiorzinho do Nordeste, não é uma arte? Claro que é. Cuidado, a antropologia cultural, a sociologia não valoriza nenhuma visão etnocêntrica, tá bom? A arte é expressão social e sua produção é uma forma de construção coletiva de significados. Verdadeiríssimo. Lembra que a cultura é atribuir significado simbólico àquilo que o homem faz. A 16. Para as teorias sociológicas, a ciência é a forma mais elaborada de conhecimento sobre a realidade. A religião, a arte e outras formas simbólicas criadas pelo homem não geram um conhecimento legítimo sobre a realidade. Anote bem que isso já é uma visão etnocêntrica. Então está falso. Então verdadeira aí é só a primeira e a oitava. Bora ver essa nona bem aqui. O termo cultura possui significados distintos de acordo com contextos próprios. Assinale alternativas corretas em relação à concepção de cultura correntes nas ciências sociais, na antropologia, nessas coisas A e. Primeiro, embora os seres humanos já nasçam preparados para viver com outros de sua espécie, cada pessoa aprende formas culturais específicas pertencentes à sociedade onde nasceu e viverá. Verdadeiríssimo, cultura é transmitida. O acesso à cultura é uma escolha pessoal e depende dos gostos e estilos preferidos por cada um. Não. O acesso à cultura não é uma escolha pessoal, é uma escolha coletiva. Então, pare e pense comigo. Você não escolheu falar a língua portuguesa ou você escolheu falar a língua portuguesa? Não escolheu. Quando tua mãe falar assim, fala mamãe, fala menino, fala mamãe. Quem aqui falou? Mother. Outro falou, mamãe, tu foi repetindo. Então não é uma escolha pessoal. Claro que depois tu pode escolher, mas esse processo de transformação cultural é uma tendência cultural, tá? Coletiva. Um padrão, né, que predomina. Olha essa 4 aqui. Os únicos tipos legítimos de expressão cultural para a sociologia são a literatura. Falso, pessoal. Isso é etnocentrismo. Eu não posso superiorizar a cultura e nem inferiorizar, tá? Oitavo, elementos relacionados à percepção do mundo, às ideias e valores são considerados formas da cultura que penetram a consciência humana e passam a constituir a visão do mundo dos indivíduos. Verdadeiríssimo, essa 8 aí. 16, a família humana, a família humana é a instituição onde a socialização primária das crianças inicia sua constituição como seres culturais. Sim, é na família. Isso aqui é uma questão que até associa aí com instituições sociais, né? A importância das instituições sociais no processo de socialização. Beleza, né? Então vamos ver agora aqui os tipos de cultura, né? Tu vê aí que coisa pra caramba, né? Uma aula legal, muito conteúdo, muita informação quando a gente fala de cultura, tá certo? Então vamos ver agora aqui os tipos de cultura, certo? Vamos lá. Tipos de... Está quase terminando, tá, pessoal? Vamos ver aqui só os tipos de cultura e indústria cultural para a gente finalizar. Muito bem. Primeiro, vamos falar da cultura popular. Deixa eu pegar o pincel aqui, bom. Esse aqui. Cultura popular. Professor, eu vi uma vez no livro que cultura popular é cultura de pobre. Não. Tá? Essa cultura popular ela é identificada como folclore. Identificada como folclore. Pessoal, o que é folclore? Algo que é criado popularmente, pelo senso comum. Um folclore é um conjunto de lendas. Tá? Então, a cultura popular é esse conjunto de lendas. Conjunto de lendas, contos, olha só, populares,
tá? E todo esse conjunto de lendas, de contos, tal, eles são transmitidas oralmente pela tradição, tá? Então, isso aqui são, olha só, isso é importante, transmitida pela tradição. Beleza? Esse tipo de cultura aqui é uma cultura de mais fácil acesso. E o tipo de conhecimento que predomina é o conhecimento senso comum. Beleza? Então isso relaciona-se à cultura popular, criado pelo senso comum. Quando eu falo de cultura popular, cuidado, não estou me referindo à cultura de pobre. O pessoal pensa assim, e que cultura erudita é cultura de rico. Não, pessoal. O acesso é mais fácil à cultura popular ou à cultura erudita? É mais fácil ter acesso a uma lenda, um conto, um folclore, aquilo que é transmitido oralmente pela tradição, pelo senso comum? Ou é mais fácil ter acesso a uma cultura, né, que é mais... Que o grau de dificuldade de aprendizado dela é mais complicado, é mais complexo, é mais difícil o acesso. Então, essa outra cultura agora, que é mais difícil o acesso, que não é criado pelo senso comum, mas sim pelo conhecimento mais técnico, tal, a gente chama de cultura erudita, tá? Então, nós temos agora a cultura erudita. O que caracteriza a cultura erudita? Uma produção acadêmica. Olha só. Então, observe que não é mais uma produção voltada mais para o senso comum. Isso aqui é produzida pela minoria. Produzida pela minoria. Que a gente poderia chamar minoria intelectualizada. Tá? Então, é uma cultura que tem um conhecimento técnico. É muito mais difícil você ter acesso, tá? De difícil acesso. Tá certo? De difícil acesso. É mais fácil você ter acesso a tocar um instrumento popular, um violão, ou tocar um piano, por exemplo. Dançar forró, balé. Então, observem, uma cultura... É mais fácil você assistir uma ópera ou assistir um show de forró, né? Uma coisa folclórica. Então, observe que a cultura erudita não é que é uma cultura rica, não. Quando a gente fala de minoria, tá? Aí sim que a gente poderia associar aqui uma palavrinha chamada a elite. Por quê? Porque desde o renascimento cultural que nós vamos ter esse processo de uma cultura produzida pela burguesia. Aí inicia-se o contexto de cultura erudita, tá? Então talvez o início desse processo de cultura aqui tenha sido lá, tá, do século XVI, século XV, daquele processo histórico que a gente vai revisar em histórica chamado renascimento cultural. Uma cultura de uma minoria, né? Uma minoria ali intelectualizada, pensemos assim, né? Tal. Um conhecimento mais técnico, uma cultura de mais difícil acesso. Então é assim que eu separo cultura popular de cultura erudita. Bora ver uma questão aqui para a gente ver se isso aqui é verdade mesmo. Bora ver aí a questão 12. A última, né? Acho que é. É a 12 a última? Vixe, não tem essa 12 não. Cadê uma cultura que chora de cultura popular, cultura erudita? É essa 11, né? Ó, a separação entre cultura popular e cultura erudita, com a atribuição de maior valor à segunda, está relacionada à divisão da sociedade em classes, né? Então, a galera valoriza mais a cultura erudita por conta da sociedade de classes, né? Predominante, tal. Ou seja, é o resultado e a manifestação das diferenças sociais. Há, de acordo com essa classificação, uma cultura identificada com os segmentos populares e outra superior, identificada às elites, né? Beleza. Sobre cultura erudita e popular, é correto afirmar que a chamada cultura popular abrangeria expressões artísticas com a música clássica de padrão europeu. Não, tu observa que isso aqui é uma coisa mais da minoria, não é folclórico, não é senso comum. A própria música clássica é um conhecimento técnico e por aí vai.
né? Então, eu não considero isso aqui como cultura popular, tá? As chamadas cultura erudita encontra expressão nos mitos e contos, danças, não. Isso aqui está mais relacionado com qual cultura? Com a cultura popular. A chamada cultura erudita abrangeria expressões artísticas como a música clássica de padrão europeu, as artes plásticas, esculturas em pinturas, o teatro e a literatura de cunho universal. Verdadeiro, observa que seria um conhecimento mais técnico, mais elitizado, mais acadêmico, né? Então é assim que a gente classifica a cultura erudita de popular, tá bom? Fica ligado. A chamada cultura erudita inclui expressões urbanas recentes, como os grafites, hip hop, não. O folclore é a mais alta expressão da cultura erudita? Não. O folclore é a mais alta expressão da cultura popular, como nós vimos aqui, tá bom? Então vocês ficam ligados aí em cultura erudita e cultura popular. Outros conceitos de cultura, né? Continuando aqui, então deu para vocês diferenciar, né? Cultura erudita de cultura popular. Aqui outro conceito legal para a prova da UEMA também é a famosa cultura de massa. Cuidado, não vamos confundir cultura de massa com cultura popular, porque a gente pensa de massa, né, como uma cultura massificada. Mas quando que uma cultura se torna cultura de massa? A cultura de massa é resultado da indústria cultural, tá bom? Eu vou já explicar aqui para vocês, para a gente finalizar, indústria cultural. Então, a cultura de massa é resultado da indústria cultural. Por exemplo, eu posso pegar uma cultura X, que é uma cultura de uma região, e massificar, expandir essa cultura, onde todo mundo vai ter acesso a essa. Observa que uma cultura se tornou uma cultura massificada. Então, quando eu falo massa, eu falo acesso que as pessoas, que a maioria, que a massa em sociologia, esse conjunto de pessoas, né, tem acesso. Então, como que eu faço que uma cultura se torne uma cultura de massa? Quando eu vou utilizar aquilo chamado de indústria cultural. E fique ligado, ó, tanto uma cultura popular, tanto uma cultura popular, quanto uma cultura erudita, pode se tornar uma cultura de massa. Eu posso pegar um folclore, uma lenda, por exemplo, produzir isso em série na indústria cultural e aquilo ser massificado, todos terem acesso. Eu posso pegar a cultura erudita, a música clássica, por exemplo, colocar num filme, tal, e ali eu estou tornando aquela cultura massificada. Então, que instituição, professor, é essa que massifica uma cultura? É aí que a gente vai entrar, né, no conceito final aqui da nossa aula de indústria cultural. Tá? Então, a indústria cultural, ela ali no final do século XVIII, século XIX, tá? Começa-se a publicação de jornais, não sei o quê. Mas a indústria mesmo cultural, ela vai ser ali do século XX. Por quê? Porque vai aparecer uma escola e filósofos, né, alemães como Adorno, Horkheimer, deixa eu colocar aqui os dois pensadores, né, Theodor Adorno, né, se vocês encontraram esses caras por aí, né, e o Horkheimer. Esses dois caras aqui, eles estarão associados a uma escola que é chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha, tá? Escola de Frankfurt, que é uma escola crítica. Então, é uma escola crítica, é uma teoria crítica. Então, caraca, então pense comigo, se essa escola de Frankfurt é uma teoria crítica da sociedade, então o que eles vão criticar? Tá? O que eles vão criticar? Esse processo da indústria cultural. Por quê? Porque eles vão fazer uma análise da atuação dos meios de comunicação de massa. Tá? Então, eles analisam uma análise da atuação dos meios de comunicação de massa. Dos meios de comunicação de massa. Quais são os meios de comunicação de massa? A TV, os jornais, rádio. Então eles fazem uma análise disso aqui. Aí eles pensam,
o que esses meios de comunicação de massa promovem? O que os meios de comunicação promovem? Deixa eu ver aqui meu limite aqui. Ver se dá para colocar aqui. Não. Eu vou apagar desse lado aqui, tá? Para a gente entender melhor. Tira o print aí, vai. Beleza. Olha só. O que Adorno e Horkheimer fazem? Eles olham a TV, cinema, os jornais, né? Qual o resultado disso aqui, tá? Qual o resultado dos meios de comunicação? Resultado dos meios. Deixa eu MDCM. Resultado dos meios de comunicação de massa. 2. Meios de comunicação de massa. É isso que eles vão fazer, tá? É isso que eles vão fazer. Ou seja, isso daqui vai formar um consumidor passivo. Caraca. Isso aqui tira a capacidade crítica do indivíduo. Isso aqui aliena. Isso aqui impõe o gosto. Isso aqui difunde um padrão. Então, se eu pego, por exemplo, antes se você quisesse escutar uma musiquinha, você tinha que ir pro barzinho e tal, o cara tocando. Hoje não. Hoje tem os meios de comunicação que eles fazem com que qualquer cultura se torne uma cultura de massa. Isso é indústria cultural. Então, esses meios de comunicação de massa, né, vamos se perguntar o que é MDCM, é meio de comunicação de massa, ele torna o consumidor passivo. Ou seja, é tanta informação dos meios de comunicação, tá, que o cara acaba consumindo aquilo, acaba fazendo com que o indivíduo nem questione aquilo e aceita aquilo, tá? Então, a indústria cultural, ela produz cultura pela lógica capitalista. Fica ligado, isso aqui é interessante. Capitalista. Beleza? Então, a indústria cultural é esses meios de comunicação que produzem cultura, são as indústrias que produzem música, teatro, filmes, estilo de vida, propagandas, entende? Difundem isso, massificam aquele estilo de vida, massificam aquela marca, massificam aquela cultura, e o indivíduo, caraca, que legal! Aí o indivíduo ele fica o quê? O indivíduo fica passivo, alienado. A indústria cultural está impondo o gosto. E o cara está produzindo aquilo para quê? Para lucrar. Por quê? Porque o objetivo da indústria cultural é lucro. É lucrar em cima de um aspecto cultural. Beleza? Então, é muito interessante a gente fazer essa análise de indústria cultural. Tem um camarada chamado Walter Benjamin, que ele fala que a indústria cultural democratiza. Olha só, democratiza a cultura. Ou seja, a visão de Walter Benjamin é uma visão mais um pouco positiva da indústria cultural. Ou seja, faz com que todas as pessoas tenham acesso a culturas diferentes. E se a gente for fazer uma análise, a indústria cultural, ela vai democratizar, ou seja, para a gente ver o lado positivo e o lado negativo da indústria cultural, né? Como que nós poderíamos ver? Tem um lado positivo, né? Por exemplo, eu tenho acesso a um hambúrguer, por exemplo, né? Se não fosse a indústria cultural, eu nunca poderia sair para comer um hambúrguer, uma pizza ou coisa assim, porque não veria propaganda de filme, as pessoas comendo hambúrguer, essas coisas aí. Tu entende? Então, o lado positivo é que eu tenho acesso às outras culturas. Mas qual o lado negativo? Que Adorno e Horkheimer vão fazer uma crítica muito grande. É porque eu torno-me uma pessoa dependente daquilo. Aquele estilo de vida passa a ser o estilo vigente, padrão. Então, tem que ser aquilo. Ou seja, a indústria cultural tira a minha capacidade crítica. A indústria cultural, ela impõe o gosto para mim.
Eu vou comprar uma roupa, eu juro que eu estou comprando o que eu gosto. Não, eu estou comprando o que eu mais vi. Eu estou comprando o padrão. Eu estou comprando aquilo que a indústria cultural queria que eu comprasse. Por isso aquilo é bonito, porque eu vi na novela, eu vi na propaganda, eu vi um jogador de futebol usando, eu vi um artista usando. Ah, então eu tenho que usar isso daí. Eu juro que eu estou escolhendo, mas a indústria cultural impõe o gosto. Então observe que o cara está produzindo arte, produzindo cultura, tá? Para quê? Para impor o gosto, padronizar o gosto, tá? Padroniza o gosto. Beleza? E a ideia positiva, né, que Walter Benjamin fala, é que ela pode democratizar, né, as pessoas podem ter acesso a outra cultura e por aí vai, tá bom, galera? Então fica ligado em indústria cultural, a UEMA gosta demais desse termo aqui. Então a indústria cultural, ela torna qualquer cultura uma cultura de massa. Eu vou pegar aquele estilo de vida, comer hambúrguer e vou massificar esse estilo de vida, utilizando os meios de comunicação de massa. Para quando o cara for sair de noite, ele querer comer o quê? Hambúrguer, na McDonald's. Entende? Isso é indústria cultural. Usar aquele tipo de roupa, jeans, usar aquele tipo de música, aquele padrão de vida. Tudo isso quem faz é a indústria cultural. Ela vai massificar uma cultura, tá bom? Bora ver bem aqui umas questõezinhas para a gente terminar sobre indústria cultural. Bora lá, né? Deixa eu ver aqui qual é a questão. Bora fazer logo a segunda, que já é uma questão da UEMA, tá? Olha só. As duas primeiras da UEMA, né? Eu já vou fazer a primeira, que é sobre diversidade cultural, né? Olha lá. A UEMA, 2014. Historicamente, pode dizer que toda sociedade elabora sua própria cultura. Verdadeira. Verdade está aqui, né? Mas as culturas estão interligadas. Bacana. A não ser que o grupo social esteja em condições de isolamento e não sofra influência de outras culturas. Ressalta-se que o conceito de cultura é recente e plástico. A cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos. Ela é um contexto, algo dentro do qual os símbolos, porque cultura atribuir significado, né? Pode ser descrito de forma inteligível, tal. A questão aqui é um pouco difícil, ó. Essa flexibilidade no sistema capitalista manifestada na indústria cultural apresenta as seguintes características, né, sobre indústria cultural. O que a indústria cultural pode promover? Marketing, comercialização de bens culturais, cidade, mercadoria, publicidade, não. Tradição, genocídio, cultura. Homogeneização pode ser cultura, erudição, urbanização, subcultura. Memória, identidade cultural, fetiche, etnocentrismo. Opa, letra C, calma aí. Homogeneização cultural. Sim, né? Erudição, urbanização, subcultura. Sim, subcultura porque uma cultura ela vai ser inserida dentro de outra pelo processo de indústria cultural, né? Caraca, essa questão aqui foi muito difícil, tá? De indústria cultural. Letra C. Deixa eu ver aqui de outra de indústria cultural. A quarta. Deixa eu ver a quarta aqui. A sociedade do espetáculo corresponde a uma fase específica da sociedade capitalista, quando há uma interdependência entre o processo de acúmulo de capital e o processo de acúmulo de imagens. O papel desempenhado pelo marketing, sua onipresença, ilustra perfeitamente bem o que Gurdjieff quis dizer. O que ele quis dizer? Das relações interpessoais à política, passando pelas manifestações religiosas. Tudo está mercantilizado, envolvido por imagens. Assim como no conceito de indústria cultural, o conceito de sociedade do espetáculo faz parte de uma postura crítica com relação à sociedade capitalista. São conceitos que procuram apontar aquilo que se construi através para a emancipação humana. Segundo o texto, a transformação da cultura em mercadoria é uma característica fundamental desse fenômeno social.
Ah, é verdadeiro. Ele está falando sobre a indústria cultural. E qual é o papel da indústria cultural, pessoal? É transformar cultura em mercadoria. Tá certo? Então vocês anotem aí que o papel da indústria cultural é transformar cultura em mercadoria. Certo? Coloque aí, né? Transformar cultura em mercadoria. Vou pegar a música, aquilo vai ser a mercadoria. Um estilo de vida, aquilo vai ser a mercadoria. Sempre de acordo com a lógica capitalista. Tá bom, galera? Então, pessoal, ó, por hoje é só. Por hoje é só. Nós vimos aqui muitos conceitos de cultura. Aí tem tudo que a gente precisa saber sobre cultura. Tem outras partes de cultura, que é sobre política, ideologia, né, cultura. Isso aqui vai ser o aspecto lá de política que nós vamos trabalhar. Tá bom? Dizendo que dentro da política eu posso usar ideologias políticas, né, para me fortalecer no poder. Tá bom, galera? Então, valeu. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima.